Olá pessoal, meu nome é Marcos Garcianeira, sou professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo composto majoritariamente por professores e professoras que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos a respeito da perspectiva cultural da educação física, também chamada currículo cultural ou simplesmente educação física cultural. Certamente você já se deparou com a Base Nacional Comum Curricular. Você sabe muito bem que de 2 anos para cá, uma série de mudanças têm sido implementadas nas políticas curriculares dos municípios ou dos estados, sempre olhando para a Base Nacional. Em algumas escolas, algumas escolas também estão passando pelo processo de revisão dos seus projetos político-pedagógicos. Na internet você pode acessar vários vídeos que apresentam a base, explicam a base e ensinam, entre aspas, as pessoas a implementarem a base. Esse não é o objetivo deste vídeo. Este vídeo tem 2 objetivos. O primeiro é identificar a força e a fragilidade da Base Nacional Comum Curricular. Isso mesmo. O documento, como qualquer outro texto curricular, ele apresenta pontos positivos e pontos que precisam ser problematizados, pontos que precisam ser questionados. Sobretudo quando você leva em consideração a produção já disponível a respeito de currículo ou a produção já disponível a respeito de um certo componente curricular. Um outro objetivo é reconhecer as afiliações teóricas dessa política curricular. Como você sabe, ao longo do século XX foram produzidas várias teorias curriculares. No início do século XXI também apareceram outras possibilidades. E o que nós vamos fazer aqui é simplesmente olhar para o documento, realizar uma análise do documento a partir do confronto dessas produções, tanto no campo das teorias do currículo aqui entendidas de forma mais ampla, quanto no campo das teorias curriculares da educação física. Nós vamos nos nutrir dessas ideias, desses argumentos, para pensar o que a Base Nacional Comum Curriculares tem produzido, o que ela nos apresenta e, como vocês já viram, quais são os pontos interessantes, os pontos fortes, quais são as suas fragilidades. Antes disso, convém fazer alguns alertas. Lembrando você que o movimento de produção da base começa em 2015 com um determinado grupo vinculado às redes públicas, né, através da Undime e do Concede, vinculado também às universidades, né, era um grupo mais ou menos paritário. Essas pessoas produziram uma primeira versão que teve essa carinha que aparece aí para vocês aí no vídeo. Essa primeira versão foi analisada, foi objeto de leitura crítica de muitas pessoas, das entidades científicas, das entidades ligadas à educação. No campo da educação física, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, a nossa entidade científica, também fez uma leitura e fez recomendações. E ela também, essa versão ficou disponível para as contribuições de muitos brasileiros e muitas brasileiras. Nos últimos anos apareceram até algumas dúvidas a respeito, né, de se foram tantas contribuições assim. Mas isso não vem ao caso agora. O importante é que, depois de um processo de revisão, uma segunda versão foi concluída, ela teve essa capa, e essa segunda versão foi entregue em mãos ao ministro da Educação em março de 2016. Como vocês sabem, a presidenta Dilma recebeu impeachment, ela deixou a presidência, um outro grupo assume o governo e também um outro grupo assume a liderança no Ministério da Educação, sobretudo o grupo que foi trabalhar na base foi reconfigurado, né? Basicamente, outras pessoas assumiram a feitura do documento e o documento ele mudou sensivelmente, né, no que diz respeito às suas concepções, ou seja, nós não podemos dizer que as concepções permaneceram as mesmas. Em alguns componentes curriculares, elas sofreram muitas modificações, né? Nós tivemos, então, no final de 2017, a publicação, né, da Base Nacional da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, e no final de 2018, a publicação, a complementação, né, com a parte referente ao ensino médio. Para que vocês tenham uma ideia, hoje, a noção que lá aparece de pedagogia das competências não aparecia na versão entregue ao Ministro da Educação em março de 2016. Naquela versão se trabalhava com
direitos de aprendizagem, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e era, obviamente, uma outra ideia, né, uma outra função destinada à escola, uma outra função atribuída à escola. Bom, caminhando para a análise propriamente dita, eu quero dizer para vocês que nós vamos, às vezes, fazer uma leitura da base, né? Então, eu estou com a base aqui ao lado, né, aberta em outra tela, e peço licença para que eu possa ser o mais fiel possível ao texto legal, de tal maneira a mobilizar aquelas ideias do texto para que a gente possa conversar sobre elas, né? E não ficar apostando somente na nossa memória. Bom, o que diz o texto? O texto diz assim: a Base Nacional é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Isso aparece logo no comecinho do texto legal, e pela primeira vez nós temos um documento de caráter normativo, ou seja, nós temos aqui uma imposição daquilo que os estudantes devem aprender. E é interessante porque o texto negrita, né? No original está negritado a expressão aprendizagens essenciais. Isso significa que alguém se arvorou o direito de dizer o que todos os estudantes, todas as estudantes do Brasil precisam aprender, têm que aprender na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, apesar da multiplicidade de culturas que coabitam o território nacional, apesar da multiplicidade de escolas, de contextos, etc, etc, etc. Então, soa um pouco arrogante alguém se arvorar o direito de dizer o que todas as pessoas precisam aprender. Para quem, como muitos de nós, né, tem defendido a ideia de que cada professor, cada professora, coletivamente, na sua realidade, vai olhar para os alunos que lá estão, olhar para a realidade do entorno, vai pensar na melhor proposta possível para aquela realidade, para quem pensa dessa maneira, se deparar com um documento que diz o que todo mundo precisa aprender é, no mínimo, interessante, né, para a gente dizer, para a gente ficar por aí por enquanto. Há que se lembrar, como a gente já disse, que esse documento trabalha com a pedagogia das competências. Então vamos ao texto para ver exatamente o que o texto legal quer dizer com competências. No âmbito da Base Nacional, a noção de competência é utilizada no sentido da mobilização e aplicação dos conhecimentos escolares entendidos de forma ampla. Entre parênteses, conceitos, procedimentos, valores e atitudes. Assim, ser competente significa ser capaz de, ao se defrontar com um problema, ativar e utilizar o conhecimento construído. Ora, o que a base quer dizer é que caberá à escola proporcionar aos estudantes, proporcionar às estudantes condições necessárias para desenvolver as suas competências. Competências, por sua vez, nada mais são do que capacidades que todos nós, em algum grau, temos de, diante de problemas, mobilizar recursos anteriores, e aí, nesse caso, são as habilidades, ou seja, mobilizar conhecimentos já adquiridos, da ordem conceitual, atitudinal e procedimental, para resolver esses problemas. Essas habilidades são tratadas aqui no documento como aprendizagens essenciais. Então, vamos a elas, né? Ali está escrito, né? As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Confrontando essas duas ideias com a literatura a respeito do currículo, é importante lembrar vocês que no final dos anos 90, esta produção, né, o Construir as Competências desde a Escola, é uma obra do Philippe Perrenot, ela ganha alguma visibilidade e ela circula bastante. Principalmente porque o documento Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio é o primeiro documento curricular no Brasil que vai se organizar a partir do desenvolvimento de competências. E lá, competências eram redigidas como competências, o que não acontece na base, que na verdade você tem objetivos educacionais travestidos no formato de competências, né? Ou seja, traduzidos em competências, o que não está muito bom nesse documento oficial, né? Então, para o Perrenot, lá em 1999, na sua versão em língua portuguesa, na sua edição em língua portuguesa, competência é justamente isso, né? A capacidade de cada indivíduo de mobilizar recursos quando ele se depara com um problema novo.
Na medida em que essa competência é exercitada, ela se torna habilidade. Então, portanto, uma habilidade, na verdade, ela já foi uma competência a ser adquirida. Bom, por que tudo isso é importante? Porque o documento curricular, a Base Nacional Comum Curricular, ela vai se apoiar, além desse, vai se apoiar também nesse outro texto. E esse texto aqui, também muito conhecido, na segunda metade dos anos 90, ele é publicado em língua portuguesa em 1996. Como vocês sabem, César Coll foi um dos assessores internacionais na elaboração dos parâmetros curriculares nacionais, principalmente os parâmetros do ensino fundamental, e nesse texto ele faz uma organização dos conteúdos, das atitudes e dos procedimentos que devem ser ensinados ao longo da educação básica. E aqui a noção de conteúdo conceitual, atitudinal e procedimental, essa tipologia dos conteúdos, ela tem como referência principalmente a epistemologia genética. Esses conteúdos seriam, portanto, apropriados, seriam construídos a partir de situações desequilibradoras, a partir de situações problema, e tudo isso ficou agrupado nesse documento curricular chamado Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, há uma hibridização, há uma mistura entre a noção de competência, a noção de conteúdo e a tipologia dos conteúdos do César Coll. É importante lembrar que nessa perspectiva de desenvolvimento curricular pautada na psicologia, há um paralelismo entre a gradação dos conteúdos e o nível de desenvolvimento psicológico, quer seja cognitivo, afetivo, social, dos estudantes. Então, tudo isso é misturado nessa base com outras duas ideias. Primeiro, o próprio formato de redação das habilidades, ele tem como fundamento esse texto do Robert Major, que também é um texto que ficou bastante conhecido agora, desta vez, na década de 70 e no princípio dos anos 80, porque esse texto ele ajuda o professor e a professora a colocar em ação essa proposta de organização do currículo, essa proposta que ajudava o trabalho dos curriculistas, basicamente do mundo ocidental, sobretudo aqueles que foram influenciados pela produção estadunidense. Então, nós temos aqui no Brasil, a partir dos anos 60, um aprimoramento de uma certa teoria curricular, de uma certa compreensão sobre o desenvolvimento do currículo, que transformava o currículo em algo tecnocrático, transformava o currículo em algo a ser operado por especialistas. Nessa proposta do Ralph Tyler, cuja primeira edição é de 1949 nos Estados Unidos, nessa proposta caberia ao curriculista a redação de objetivos educacionais. Esses objetivos eram extraídos de várias fontes, entre elas as características dos estudantes e a lógica de desenvolvimento da área de conhecimento. O curriculista também deveria pensar em experiências de aprendizagem e também em maneiras de avaliar, de aferir o quanto os objetivos educacionais tinham sido alcançados. Então, Ralph Tyler se apropria de algumas noções da obra de Franklin Bobbitt, que é uma obra lá de 1918. Ele aprimora essa proposta a partir da psicologia cognitivista, e essa publicação ela se materializa em diversas práticas pedagógicas que se amparam naquilo que ficou conhecido entre nós como currículo tecnicista. Então, o que nós temos, na verdade, na Base Nacional, no nosso entendimento, é um conjunto de elementos que nos autorizam a classificar esse documento como uma proposta tecnicista. Mas, como todo documento curricular, composto a muitas mãos e passando por muitas alterações, é óbvio, ele também apresenta algumas contradições. E uma delas está justamente no campo da educação física. Porque se, por um lado, esse documento é um documento que tem uma base, que tem algo que o aproxima de todas as áreas, porque todas as áreas,
ciências naturais, matemática, ciências da natureza, matemática, ciências humanas e as linguagens, se todos os componentes pertencentes a todas essas áreas, eles foram elaborados a partir da pedagogia das competências, né, a partir do desenvolvimento de habilidades, no campo da educação física, há uma aproximação com a produção mais recente da educação física, quando ela é tratada dentro da área das linguagens e elegendo as práticas corporais como unidades didáticas. Convém ler para vocês o que está escrito da educação física para que vocês verifiquem se concordam ou não com o nosso posicionamento. Então, a educação física como componente que tematiza as práticas corporais, abre aspas, em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Fecha aspas. Então, é interessante você perceber que, embora seja um documento que anuncia competências e habilidades, ou seja, aprendizagens essenciais para a educação física, no mesmo texto o documento apresenta a ideia de tematização, que é absolutamente contraditória com conhecimentos estabelecidos a priori, com habilidades a serem desenvolvidas. Ao colocar a educação física na área das linguagens, esse documento está se alinhando, se afiliando, se aproximando das discussões mais contemporâneas da educação física, como você sabe, muito influenciadas pelas teorias da cultura, muito influenciadas pelas teorias críticas e, mais recentemente, pelas teorias pós-críticas. Então, é algo contraditório pensar no desenvolvimento de competências e habilidades e, ao mesmo tempo, pensar na educação física na área das linguagens. Bom, como já dissemos, né, o documento ele tem uma carinha bem interessante, né? Então, ele tem algumas competências gerais, tem competências das áreas, no nosso caso, a área das linguagens, depois ele apresenta competências da educação física, unidades temáticas, objetos do conhecimento e habilidades. Pois bem, as competências da educação física, né, a gente costuma dizer que se o documento parasse, né, lá nas competências da educação física, cada escola ficaria livre para pensar sua proposta pedagógica a partir daquelas 10 competências apresentadas para a educação física que se alinham aos debates mais contemporâneos da área. O problema é que o documento vai determinar quais são as unidades temáticas e na educação física as práticas corporais foram transformadas em unidades temáticas, né? Talvez não devessem sê-lo, mas foram. As práticas corporais, portanto, as unidades temáticas se desdobram em objetos do conhecimento. Então, os objetos do conhecimento, como vocês verificaram daqui a pouco, eles se modificam conforme a prática corporal, ou seja, conforme a unidade temática, e esses objetos do conhecimento se desdobram em várias habilidades. Então, você tem competências da educação física, unidades de educação física, né, brincadeiras e jogos, danças, lutas, esportes, ginásticas e práticas corporais de aventura, o que por si só já é um problema, e depois você tem as distribuições de vários objetos de conhecimento, a depender da prática corporal de uma certa maneira, e você tem também as habilidades que são desdobramentos dos objetos do conhecimento. Vamos às fragilidades. Em primeiro lugar, né, essa base ela desconsidera a argumentação que citou a educação física na área das linguagens. Como vocês sabem, lá no meio dos anos 90, ainda de forma muito incipiente, surge um debate tentando situar a educação física na área das linguagens e justificando essa escolha. Em outros vídeos a gente já fez essa discussão. Aqui o que é importante dizer para vocês é que a argumentação atualmente disponível vai nos ajudar a partir do pós-estruturalismo, a entender a educação física na área das linguagens, entender as práticas corporais como textos da cultura, entender que as práticas corporais, portanto, elas precisam ser lidas e interpretadas, precisam ser produzidas, elas são resultados da linguagem corporal. E pode parecer tranquilo, pode parecer fácil, mas nem sempre isso se traduz em práticas pedagógicas coerentes. Quando você olha esta definição mais contemporânea de linguagem, de educação física na área das linguagens, ou seja, essa argumentação
que fundamenta a educação física na área das linguagens, você vê na base algumas contradições. E uma das contradições presentes na base é exatamente isso aqui. Ao invés de entender as práticas corporais como textos da cultura, passíveis de leitura, interpretação, reorganização, etc, 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 a base diz assim: há 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais: movimento corporal como elemento essencial, organização interna de maior ou menor grau, pautada por uma lógica específica, e produto cultural vinculado com lazer, entretenimento e ou cuidado do corpo e a saúde. É problemática essa definição de prática corporal. Particularmente, a gente prefere prática corporal um artefato da cultura, um produto da gestualidade, é uma forma de expressão dos vários grupos sociais. A gente jamais diria que prática corporal ela se restringe a movimento corporal, a uma certa organização interna e significado apenas como lazer, entretenimento e saúde. Ora, as pessoas se envolvem nas práticas corporais por questões religiosas, as pessoas se envolvem nas práticas corporais, participam das práticas corporais também por questões profissionais, por questões competitivas, por vários elementos. Quem atribui o significado às práticas corporais é o sujeito que delas participa. Então, basta verificar, né, que a base tem lá um probleminha quando ela nomeia uma das suas práticas como práticas corporais de aventura. Então, se elas são de aventura, talvez elas não se encaixem aqui nessa própria definição que o documento apresenta. Então, a prática corporal, a noção contemporânea de prática corporal, ela é muito mais ampla do que essa que o documento apresenta, sobretudo porque, ao definir, ao essencializar o que é prática corporal, ao invés de usar a linguagem, ao invés de usar a expressão linguagem corporal, recupera uma noção psicológica, que é a noção de movimento, ou seja, essa definição de prática corporal, ela é contraditória com relação à inserção da educação física na área das linguagens. Há também um outro problema, que é a distribuição irregular das unidades temáticas. Como você sabe, lutas não é mencionada nos anos iniciais do ensino fundamental. Depois, as brincadeiras e jogos não são mencionados nos anos finais do ensino médio. A própria distribuição dos objetos do conhecimento ela é complicada, porque como se as crianças não pudessem ter contato com os esportes competitivos, né, com as modalidades, com várias modalidades que estão no seu próprio bairro, porque a classificação utilizada impede que elas tenham contato com essas práticas. Ora, nós sabemos que comunidades diferentes lidam com práticas corporais que estão no seu entorno e com aquelas que são veiculadas nos seus núcleos familiares ou através dos meios de comunicação. Então é muito complicado você dizer para os pequenos o que eles não devem fazer, você dizer para os grandes o que eles não devem fazer. Um documento coerente contemplaria todas as práticas corporais ao longo de todos os anos escolares, ao longo de todos os ciclos, né, para usar a nomenclatura que a educação física utilizou, e cabendo à escola definir quais são as práticas corporais que vão ser abordadas, aos professores e professoras da escola fazer essa definição. Bom, há uma unidade temática, no nosso entender, bastante questionável. Ela não é consenso na literatura, essa ideia de prática corporal de aventura. Para muitos pode ser esportes, para muitos pode ser brincadeiras, para muitos pode ser qualquer outra coisa. Então, é complicado você dizer que skate é uma prática corporal de aventura, é complicado você dizer que slackline é uma prática corporal de aventura, é complicado você dizer que parkour, por exemplo, citei apenas 3, né, é uma prática corporal de aventura. Ora, alguns prefeririam esportes, alguns prefeririam brincadeiras, alguns prefeririam jogos. Ou seja, até porque, se você está trabalhando na educação física na área das linguagens, a significação é algo dos sujeitos. Então, como dizer se algo é de aventura? Ou seja, ou se algo é de competição, ou se algo é de profissão? Cabe a quem participa atribuir esses significados. Então, vamos reunir um grupo de pessoas que praticam skate, que andam de skate, que correm de skate, para usar uma terminologia frequente aqui nas ruas de São Paulo. Vamos conversar com essas pessoas para ver se elas consideram aquilo práticas corporais de aventura. Entre elas, há aqueles que acham, que consideram que skate não deveria haver competições de skate, aqueles que acham que sim, que tudo bem, skate, inclusive, ser uma modalidade a ser apresentada nas Olimpíadas. Então, só para a gente entender que se a educação física está na área das linguagens, ela não pode estar parcialmente na área das linguagens. Se a educação física está
flertando com uma discussão mais contemporânea, pensando, né, numa conversa inspirada no pós-estruturalismo, por exemplo, ela não pode resvalar nesses problemas que a base apresenta. Uma outra questão é a mistura de critérios para a definição dos objetos de conhecimento. E aí eu peço autorização para novamente ir ao texto para dizer para vocês como é que a base se organizou. Então, ela apresenta como objetos do conhecimento, lembra, unidades temáticas, objetos do conhecimento. Brincadeiras e jogos, então ela coloca da seguinte maneira: brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, depois brincadeiras e jogos presentes no Brasil e no mundo, e brincadeiras e jogos de matriz indígena africana, distribuindo ao longo dos ciclos. Esportes de marca e precisão, depois esportes, depois no outro ciclo, esportes de campo e taco, esportes de rede e parede, esportes de invasão. Depois, acaba brincadeiras aparece como jogos eletrônicos no 6º e no 7º ano, no 8º e 9º ano o ensino médio desaparece, e os esportes eles também vão se modificando. Aparece um objeto de conhecimento no 6º e 7º ano chamado esportes técnico-combinatórios, e lá no 8º e 9º ano aparecem esportes de combate. Por sua vez, as ginásticas. Nos pequenos aparece ginástica geral e depois aparece ginástica de condicionamento físico e ginástica de consciência corporal. Então, você pode observar, e aí se você retomar, se você observar dança aparece dança do contexto comunitário e regional, dança do Brasil e do mundo, ou seja, uma organização geográfica. Depois, no 6º e 7º ano aparece dança urbana e depois no 8º e 9º ano aparece dança de salão. Você tem mudanças nos critérios. Ora, se o critério é distribuição regional, não teria problema pensar nas brincadeiras, nas danças, nas lutas, nos esportes, nas ginásticas do seu entorno, da comunidade, do bairro, do contexto mais próximo, como eles mencionam. Depois do contexto regional, do contexto nacional, do contexto internacional. Se o critério para a definição dos objetos de conhecimento é a significação, então você poderia pensar aquelas práticas corporais, ou seja, as brincadeiras, danças, lutas, que são utilizadas como forma de lazer, como forma para obtenção e melhoria de saúde. Há outras maneiras de organizar a distribuição dos objetos do conhecimento. O problemático é cada prática corporal adotar um critério para organizar esses objetos de conhecimento. Isso traz confusão para o professor, para a professora, que estão na escola e que estão tematizando, para usar uma palavra, um termo que é utilizado na base, que estão tematizando as brincadeiras com um certo ano escolar e os esportes com outro ano escolar. Essa classificação que a base adota para a definição daqueles esportes que serão tematizados, ela não é consenso. E ela é problemática, Ou seja, você pega uma modalidade como o basquete, por exemplo, ela será o quê? De invasão? Ela será de precisão? Vai jogar basquete sem avançar no terreno adversário? Não dá. Vai jogar basquete sem um mínimo de precisão nos arremessos? Também não dá. Até porque essa forma de classificar as modalidades, ela impede justamente a liberdade do professor e da professora para definir quais são as práticas corporais. Então, se você pega se você usa a base e considera que você vai trabalhar com brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, naquele momento, quando você estiver trabalhando, por exemplo, no 2º ano, o que justifica que o critério para você trabalhar com esporte é se for esporte de marca ou precisão. Quer dizer que brincadeira pode ser qualquer uma que está lá. Então, uma escola que fica na região central da cidade, certamente o professor vai tematizar a brincadeira mais brincada pelas crianças daquela região, e um professor ou professora que trabalha numa escola mais afastada do centro vai trabalhar com outra brincadeira. Mas no momento de definir o esporte, os critérios são outros, ou seja, aí provavelmente, mesmo que esses professores estejam e que essas escolas estejam afastadas, uma talvez na zona rural, outra na zona urbana, você verá o professor a partir desse objeto do conhecimento, às vezes trabalhando com o mesmo esporte, o que, no meu entender, é um problema. Bom,
Avançando, outra fragilidade é justamente a noção de prática corporal, como a gente já disse. A Base Nacional Comum Curricular, ela adota uma definição de prática corporal que não dialoga com o conceito contemporâneo dessa expressão. A noção da base ainda essencializa muito, a noção da base restringe a significação atribuída à prática corporal. A noção de prática corporal adotada por uma parcela significativa da literatura que entende as práticas corporais como artefatos, como produtos da gestualidade, como textos da cultura passíveis de múltiplas leituras e significações. E a base, como vocês já viram, a gente acabou de fazer a leitura, ela caminha numa outra direção. Além do que, a base apresenta uma série de equívocos conceituais, né? Então, a base ela utiliza, por exemplo, a mesma definição para luta e esporte de combate, ou seja, aquela classificação de esporte de combate, se vocês olharem a base, é a mesma definição. Há uma certa passagem da base que ela, né, a base homologada, esse documento homologado em 2017 e que foi, né, ratificado, né, ou melhor, reforçado em 2018, a base também entende que a educação física pode oferecer experiências positivas para a aquisição da linguagem escrita, ou seja, para avançar no letramento. Esse é um equívoco conceitual. Em 2020 não dá mais para a gente pensar dessa maneira. Um outro equívoco conceitual é pensar que ginástica geral, né, ou seja, na segunda versão da base você tinha ginásticas de demonstração, ginásticas de conscientização e ginásticas de condicionamento físico. São significados atribuídos às ginásticas. E agora, na versão homologada, aparece ginástica geral, que é uma modalidade. Então, é complicado a gente não olhar para a base com esse cuidado, é complicado a gente aceitar que tudo que está na base está muito bom, né? E que é isso que precisa ser implementado. Não dá, porque a base tem vários deslizes conceituais. E talvez o maior deles é a própria noção de competência quando ela fica documentada, ou melhor, de habilidade quando ela fica documentada. Porque você tem algumas habilidades, você tem várias, não algumas, você tem várias habilidades ali que não são habilidades, né? Então, você tem uma habilidade, vou localizar uma habilidade para vocês entenderem exatamente o que eu estou querendo dizer. Como vocês sabem, ela usa a seguinte formulação para habilidade. É o verbo, está na página 29 da base. É verbo mais objeto de conhecimento mais contexto. Essa é uma formulação de objetivo educacional que está naquele livro que a gente mostrou a capa para vocês, do Robert Major, né? A ideia é como essa formulação de verbo mais objeto de conhecimento mais contexto mira, objetifica, né? Tem por objetivo mudar o aprendiz, mudar a pessoa. A redação de uma habilidade, ela deveria ser muito mais específica. Então, identificar formatos, identificar semelhanças e distinções, comparar objetos de tamanhos diferentes, resolver situações mais singelas, tudo isso tem a ver com uma habilidade. A redação atribuída a algumas habilidades aqui na base, algumas habilidades de educação física, não condizem com aquilo que se espera ou que está previsto para uma habilidade. Por exemplo, né? Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos constitutivos das danças urbanas. Ora, dá vontade de perguntar o que vem a ser isso, né? Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos constitutivos das danças urbanas. O que seria uma habilidade? Uma habilidade seria o seguinte, olha, identificar elementos constitutivos das danças urbanas. Quando você coloca planejar e utilizar estratégias, você já está se referindo a uma competência, não a uma habilidade. Um outro exemplo de habilidade que é problemático, né, um equívoco conceitual, é identificar os riscos durante a realização de práticas corporais de aventura urbanas e planejar estratégias para sua superação. Uma coisa é identificar os riscos, olha, tudo bem, isso seria uma habilidade. Agora, planejar estratégias para sua superação já não é uma habilidade.
Habilidade é algo que se adquire mediante a repetição. Habilidade é algo que se fixa mediante a repetição. Normalmente, a redação das habilidades são bem restritas, bem diretas. Se você pega, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular de Língua Portuguesa, você vê identificar, distinguir, né, uma habilidade, distinguir consoantes de vogais, isso é uma habilidade. Agora, nós temos redações de objetivos de educação física, de habilidades de educação física na Base Nacional, que são redações tão grandes que, além de caber em tudo nessa habilidade, ela não condiz com uma habilidade. Vou dar um exemplo. Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática em outros elementos e espaços de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, produzindo textos orais, escritos, audiovisuais para divulgá-las na escola e na comunidade. Então, essa é a habilidade EF12, EF12, né, que é primeiro e segundo ciclo, ensino fundamental, primeiro e segundo ciclo, educação física, habilidade número 4. Ou seja, isso é esperado para o primeiro e segundo ciclo. Você percebe que é uma redação gigante, você percebe que tem um monte de coisa nessa redação e você percebe que, se a gente olhar qual é o objeto, aqui está, brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola. Ou seja, é tudo, né? Porque se é brincadeira e jogo e demais práticas corporais, tem muito mais coisa aí do que brincadeira e jogo. Uma outra fragilidade está justamente nisso que a base chamou de dimensões do conhecimento. Então, esse é um problema quando a gente pega uma versão, vai reorganizando a versão sem prestar a devida atenção. Na segunda versão, o que você tinha? Você já tinha essa noção de dimensões do conhecimento como orientadoras, né? As dimensões do conhecimento são orientadoras para a redação das habilidades, mas você tinha uma correspondência de mais ou menos 8 habilidades, naquela época eram objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que era muito mais coerente, você tinha 8 para cada prática corporal. E com essa supressão de uma série de objetivos de aprendizagem, principalmente aqueles que diziam respeito à problematização da produção das diferenças, né, que é o objetivo de uma outra, assunto de uma outra vídeo, a questão aqui é que essas dimensões do conhecimento, que, como eu disse, seriam orientadoras para a redação das habilidades, embora elas estejam explicadas no texto da base, elas não estão contempladas nas habilidades. Esse é um equívoco, né, bastante problemático, essa é uma fragilidade bastante problemática. Então, o que você lê na explicação da base, no documento introdutório à educação física? Habilidades de experimentação, de uso e apropriação, de fruição, de reflexão sobre a ação, de construção de valores, de análise, compreensão e protagonismo comunitário. Então, são 8 dimensões do conhecimento. Acontece que a maior parte das habilidades tem a ver com reflexão sobre a ação, construção de valores, análise e compreensão. Então, são 3 dimensões do conhecimento de ordem cognitiva e uma de ordem atitudinal. Você praticamente não vê habilidades de experimentação e você não vê uso e apropriação e protagonismo comunitário. Então, retomando, embora o documento introdutório anuncie e explique essas dimensões utilizadas para organizar as habilidades, dessas dimensões, 2 não se traduzem em habilidades, ou seja, uso e apropriação estão fora, e uso e apropriação é uma dimensão que está fora e protagonismo comunitário é outra. Na segunda versão elas apareciam. Bom, embora a base mencione experimentação e fruição como dimensões do conhecimento que orientaram a redação das habilidades, você vê uma incidência muito maior de reflexão sobre a ação, construção de valores, análise e compreensão. Ou seja, a base tem uma característica cognitivista. A base trata a educação física de uma forma a aprendizagem ser exclusivamente ou quase que exclusivamente cognitiva,
muito embora ela anuncie na sua redação a importância da fruição, a importância da experimentação, a importância da vivência. Bom, onde que você encontra a fundamentação para essa organização da dimensão dos conhecimentos e, sobretudo, para essa progressão, né? Houve uma preocupação grande em colocar uma habilidade dos anos iniciais, uma habilidade menos complexa do que aquela que vai para os anos finais, né, para o segundo ciclo, e assim sucessivamente. Na medida em que você avança na escolarização, você tem habilidades cada vez mais complexas, até concluir com aquelas 3 habilidades, pelo menos eu só identifiquei no ensino médio 3 habilidades dialogando com a educação física. Então, qual é a fundamentação disso? É a taxonomia dos objetivos educacionais de Benjamin Bloom. É uma produção que também remonta à segunda metade do século XX, que ficou muito conhecida e apoiava os professores na implementação das propostas tecnicistas, ou seja, ajudava os professores a organizar a progressão dos objetivos, a classificar os objetivos conforme o grau de dificuldade. Então, essa ideia, né, não vou dizer que foi a obra, mas essa ideia, essa concepção tecnicista, ela está muito presente na redação das habilidades da base. Apesar de serem, como eu já apontei, bastante confusas em alguns aspectos, misturando, né, objetivos com habilidades, misturando na sua redação objetivos com habilidades. Bom, e finalmente, né, nós temos alguns hibridismos problemáticos. Já apontei essa ideia da tematização. A tematização ela aparece na redação da base, ela aparece na redação, ela aparece em prática corporal enquanto unidade temática, mas tematizar não é ensinar e tematizar não dialoga com o currículo tecnicista. A noção de tematização, tematizar significa realizar uma série de atividades, uma série de situações didáticas que permitam contribuir para qualificar a leitura das práticas corporais e a produção das práticas corporais, ou seja, tratando as práticas corporais como produtos da gestualidade. Tematizar caminha nessa direção, ao menos é o que consta na literatura contemporânea da área. Tematizar não dialoga com a ideia de habilidade, com a ideia de competência, que são concepções mais alinhadas ao tecnicismo educacional, que alguns autores vão chamar de neotecnicismo. Bom, mas a base também tem pontos fortes. E um ponto forte é um posicionamento oficial sobre o currículo. Eu não tenho dúvida que em muitas escolas, pelo Brasil afora, em muitas escolas será tremendamente positivo a ideia da circulação de um documento oficial de caráter normativo que diga, olha, é importante que todas as crianças, jovens, adultos e idosos, quando passam pela educação básica, que eles tenham contato com brincadeiras, danças, lutas, esportes, ginásticas. Ou seja, dizer isso, gente, em muitas escolas isso não acontece. Em muitas escolas, como vocês sabem, os anos iniciais da educação infantil é deixar brincar. Então, em si, a brincadeira não tem nada de negativo, mas o que tem, o problema é achar que as crianças não precisam de uma intervenção e achar que as crianças não precisam tomar contato com lutas, com ginásticas, com esportes, com danças. É muito importante um documento que diga, olha, isso tudo precisa ser trabalhado, isso tudo precisa ser... Claro que eu estou aqui defendendo a existência de uma base, mas não essa base também, não uma base com essa característica. E um outro ponto forte é situar a educação física na área das linguagens. Então, penso que com esse documento a educação física deixa para trás, né, de vez, deixa para trás a ideia de uma educação física que contribui para o desenvolvimento cognitivo, uma educação física que contribui, que o objetivo da educação física é aprimorar, né, as habilidades motoras, que o objetivo da educação física é contribuir para a formação de cidadãos e cidadãs fisicamente ativos, combatendo as mazelas da vida, né, sedentária. Ou seja, penso que nós, com um documento com esse caráter, né, ou seja, um documento de política nacional sobre o currículo de educação física, a gente rompe de uma vez com todas, né, de uma vez por todas com essa ideia. Mas é importante lembrar que em pesquisa recente
das 27 propostas curriculares, né, 26 estados e o Distrito Federal, das 27 propostas curriculares, 3 ainda não dialogavam com a educação física na área das linguagens, ou seja, eu espero, né, que com a produção da base, com a discussão das concepções que esse documento apresenta, apesar das suas contradições, das suas fragilidades, esses estados ajudem, né, seus professores e professoras a pensar na educação física de uma outra maneira. Convém lembrar que entender educação física na área das linguagens está longe de pensar que a educação física vai ser o espaço de formação de atletas, de formação de pessoas habilidosas ou de formação de pessoas, entre aspas, saudáveis. Bom, é importante destacar esse caráter indutor. Aos poucos, nós veremos as pessoas se apropriando da linguagem presente na base, aos poucos nós veremos as secretarias estaduais, municipais se apropriando dessa concepção, aos poucos nós veremos os cursos de formação de professores, formação inicial continuada também dialogando com essas propostas. Então, de alguma maneira, a base, um documento nacional, né, como a base, vai induzindo mudanças. Isso é bem lento, isso é bem gradativo, isso é bem paulatino, não há por que ter pressa. Né? É importante que o professor, que a professora leiam o documento, estudem esse documento, debatam esse documento com os colegas da escola e que façam nas suas escolas práticas pedagógicas para além do documento. Né? Ou seja, na minha opinião pessoal, eu penso que se a escola apresenta um currículo de educação física que dialoga com a área das linguagens, um currículo de educação física que tematiza as práticas corporais, de alguma maneira ele já está tendo um bom diálogo com a base nacional. Bom, para terminar, deixamos aí algumas sugestões. Nada do que eu disse aqui neste vídeo é coisa, né, de improviso, né? Ou seja, a gente já produziu sobre isso. Você pode acessar esse texto de 2018, está disponível na internet, publicado na Revista Brasileira de Ciências do Esporte, né, Incoerências e Inconsistências na Base Nacional. Neste livro, você também, organizado aí pelo Daniel Maldonado, você tem um capítulo que ajuda a entender um pouquinho a base nacional do ensino médio. Neste outro livro, você também tem, aqui é uma coletânea organizada pelo Rogério Martins, você tem aqui também um capítulo que ajuda a pensar a presença das diferenças, né, da discussão das diferenças na base nacional. E nessa coletânea muito interessante, organizada pelo Fernando Cássio e pelo Roberto Catelli Júnior, há também um texto que discute a base nacional comum curricular de educação física. Bom, fica para vocês aí, né, o site do grupo de pesquisas, para que vocês acessem lá os outros materiais, vídeos e relatos de experiência, o site no Facebook e o canal no YouTube. Então você tem aí um espaço de interlocução interessante, façam contato conosco, acessem os materiais e desejo a todos e todas uma boa leitura e uma boa discussão da Base Nacional Comum Curricular. Muito obrigado.